potencial de desenvolvimento da aquicultura não depende apenas de fatores climáticos e recursos naturais. É preciso apoio, investimentos e uma legislação adequada. No bloco anterior nós falávamos exatamente disso, né, do papel da FIPERJ e do SEBRAE nesse processo. Agora, em relação aos parques aquícolas, que seriam um grande potencial de desenvolvimento para esse setor, como é que o Rio está nesse contexto? Então, nós já avançamos e recuamos algumas vezes em relação aos parques aquícolas. Já estivemos bem próximos de conseguir implantar os parques aqui no Rio de Janeiro. O que são esses parques, né? Os parques são áreas delimitadas pela União para o cultivo dos organismos aquáticos, né? Então, nessas áreas, você tendo essa delimitação, todo o processo de legalização da atividade fica bem mais fácil, porque essas áreas já são consideradas ambientalmente e em termos de conflito com outras atividades, tudo isso é estudado antes dessa delimitação. Esses parques eles só existem na área no mar, mas esses parques, tem algum parque que aconteça no Brasil dentro, já na terra, quer dizer, na parte continental? Eu acredito que sim, mas o que a gente tem trabalhado mais é no mar. Esse tipo que a Lídia está falando são relacionados mais à malacocultura, à maricultura e cultivo de moluscos. Aí é relacionado à região de Angra, da região dos lagos. Eu acho que nessas áreas algumas áreas que você tem, algumas hidrelétricas que são, eu acho que, se não me falha a memória, alguma delas já tem um reconhecimento como parque aquícola, mas não tenho certeza. No caso aqui, o que tem sido trabalhado, a busca aí dos parques era mais na parte do mar mesmo, e já tivemos bem próximo, mas assim, é uma questão, a implantação do parque requer um processo burocrático intenso, né? E você tem que ter uma instituição reconhecida, científica, que faça todos os estudos, enfim. E todo esse processo vinha sendo feito pelo extinto Ministério da Pesca, né? E então nós por 3 vezes já estivemos próximos de conseguir, mas não avançou, e agora com a extinção do Ministério tudo voltou à estaca zero e vamos recomeçar aí para conseguir trazer para o Rio os parques aquícolas, né? Outra questão que você falou que era importante era a questão sanitária. É uma exigência hoje de legislação, né, que exige esse monitoramento, principalmente na parte da maricultura, né? O controle de sanidade dos organismos, né? Porque o molusco ele é um organismo filtrador, enfim, tem que ser analisado, a água tem que ser monitorada, né, os animais, tudo mais, e existe uma legislação específica e um programa nacional de controle, mas que também exige uma série de medidas que o Estado tem que ter para poder implantar. Agora, em termos de pesquisas, assim, o Rio de Janeiro se destaca na questão de pesquisar mais esse setor, ter informações, atuar próximo a quem está produzindo? A FIPERJ, além de ser um órgão de assistência técnica, ela também é um órgão de pesquisa. Então, há um grupo de pesquisadores na FIPERJ que eles, cada um em sua área, atua na parte tanto de maricultura, na parte de piscicultura continental, na parte de nutrição dos organismos aquáticos, na algicultura, que é a produção de algas. Então, em todas essas áreas, existem os pesquisadores que trabalham não só na estação de pesquisa da FIPERJ, que é em Guaratiba, mas também junto aos produtores, junto aos escritórios regionais, fazendo esse trabalho de pesquisa de acordo com as demandas que vêm do setor. Falando em termos de futuro, né, e a gente já falou aqui en passant das principais regiões hoje produtoras da aquicultura que se destacam nesse setor aqui no estado do Rio de Janeiro. Pensando assim, numa linha até 2020, que atividade, qual seria o passo a passo que precisa ser feito pelo estado, por um lado, e por outro, de agregação desses produtores, um potencial que a gente pode desenvolver no nosso território?
Eu acho que em relação à aquicultura no geral, mas piscicultura, por exemplo, a parte de legalização dos empreendimentos poderia ser, já vem avançando bastante. De alguns anos para cá, a FIPERJ, junto ao INEA, trabalhou nessa parte de legislação e ficou mais simplificada, mas mesmo assim ainda tem algumas dificuldades, principalmente para pequenos produtores, e em relação também mas é uma atividade que tem tudo para se desenvolver. E também em relação à parte de, como tem um programa de sanidade para os moluscos, na parte de piscicultura não existe um programa nacional, mas também é uma dificuldade em relação ao beneficiamento desse produto, ao escoamento da produção. Já se falou também, o Rio já teve a ponto de ter uma área de beneficiamento do pescado, e aí se falava de uma maneira mais ampla. Isso avançou na Ilha do Governador ou está parado também? Não, existem entrepostos de beneficiamento no estado, assim, espalhados. De uns tempos para cá tem até aumentado tanto a vontade de construir esses entrepostos como o número em si. E esses estabelecimentos, eles fazem o processamento, só que eles precisam estar regularizados. Então, se ele for comercializar dentro do município, ele precisa do selo de inspeção municipal. E, dependendo do município, é um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Tem município que ainda não tem, então, nesses casos, ele precisa de um selo mais acima, que seria o selo de inspeção estadual. Isso permite tanto ele comercializar dentro do município como no restante do estado. Se ele for comercializar para fora do estado ou fora do país, ele precisa do selo de inspeção federal, que aí é mais complicado ainda, tem mais exigência. E a obtenção desses selos ainda também é um pouco dificultosa, demora também um pouco, mas a partir do momento que alguns empresários, principalmente ou produtores, que constroem o entreposto na própria propriedade deles, isso facilita o escoamento da produção, porque aí com o selo de inspeção estando legalizado, é bem mais fácil vender, é mais fácil ser comprado por um supermercado, por um outro comércio que vai ter um produto de qualidade e legalizado. E hoje a gente tem mais essas pequenas unidadezinhas com inspeção só municipal, só pode vender dentro do município, né? E assim mesmo existe uma dificuldade. Então, assim, tanto a FIPERJ quanto o SEBRAE podem ajudar bastante nesse sentido da análise do negócio, da viabilidade, de estruturar, de legalizar. Mas é como eu falei, uma coisa está muito relacionada à outra, né? Se você não tem uma produção suficiente, se você não consegue se legalizar, se isso não ganha volume, fica difícil também de você avançar na parte do processamento, né? De você ter uma unidade que não deixa de ser uma indústria, né? Uma atividade industrial, né? O processamento. Você diria que, na verdade, é um foco maior nesse setor, que é um setor que tem potencial, mas que o Rio ainda, quer dizer, ainda está muito desestruturado, digamos assim, para poder avançar nesse setor. Desestruturado nesse sentido de conseguir velocidade para a legalização da atividade, para que a coisa ganhe velocidade e possa... Existem já alguns programas da própria Secretaria de Agricultura, no caso o programa Prosperar, que incentivam e diminuem os custos de legalização para essas agroindústrias que vão fazer o beneficiamento. Mas? Não, existe, está em funcionamento, só tem que difundir mais e mais produtores ou empresários se interessarem, mas um entrave também é a legalização ambiental, porque para ele obter esse tipo de financiamento, ele tem que estar todo legalizado. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carlos, obrigada, Lídia, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião, escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp
21 98 990 4709. Acompanhe também nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com/alerj TV. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.